Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube, e vamos falar um pouco sobre feminicídio. Esse vídeo vai dar pano pra manga, eu vou ter que lidar com um monte de gente babaca e pentelha por aí, mas paciência, eu realmente fiquei muito afim de fazer. Bora lá? Antes de mais nada, vamos falar o que é a tal da alteração na lei que versa sobre a questão do feminicídio, beleza? E que tá causando tanto butthurt e tanta dorzinha no cu da galera mal informada, beleza? Vamos lá? Eu vou ler o trecho que descreve essa alteração, ok? Altera o artigo 121 do Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o artigo 1º da Lei número 8072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. E na prática, o que isso quer dizer? Bom, ainda da lei, a pena de feminicídio é aumentada em 1/3 até a metade se o crime for praticado. 2 pontos. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos de idade ou maior de 60 anos ou com algum tipo de deficiência, na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Essa lei entrou em vigor na data da sua publicação, 9 de março de 2015, deixando claro que o feminicídio é uma modalidade a mais de homicídio qualificado, entrando, portanto, no rol dos crimes hediondos, como dito anteriormente. Bom, galera, eu não sou jurista e eu nem tenho tal pretensão, entendeu? Mas assim, para você ler uma lei, procurar lá na internet, vai lá, ler uma lei, cabo a rabo, interpretar esse texto e compreender o que ele quer dizer, eu não acho que seja necessária uma formação jurídica, certo? Basta você conhecer o mínimo da língua portuguesa e entender como funciona a interpretação de texto, certo? As coisas estão relativamente claras e sucintas ali, entendeu? Ignorando um pouco o juridiquês da questão, não é exatamente difícil de entender, certo? Mas a tal da discussão veio à tona novamente, né? E causa um certo incômodo em algumas pessoas por ser algo da agenda feminista. Ora veja, como tem gente contra o tal do feminismo, né? Bom, galera, estamos em 2018. Eu não vou gastar tempo de vídeo explicando para vocês os conceitos de feminismo. Não é algo exatamente difícil de compreender, certo? Assim como eu também não vou perder tempo explicando que é óbvio, tá? Que existe em todo movimento social, em todo movimento político, seja lá o que for, pessoas de má índole, pessoas desonestas intelectualmente, pessoas mentirosas, pessoas descaradas e gente exagerada, certo? Isso não é uma exclusividade do feminismo e suas vertentes. E sim, atualmente a gente tem uma quantidade absurda de justiceiro social, sendo babaca, sendo mentiroso, como eu disse anteriormente, sabe? Se aproveitando da situação e trazendo à tona problematizações inúteis. Sim, existem várias problematizações inúteis que essa galera traz à tona e fica aí dando piti na internet. Só que o mesmo vale para toda e qualquer ideologia ou movimento social, né? Só que numa boa, cara, a vertente contrária a essa premissa, ficar choramingando que, meu Deus, feminicídio, por causa de uma palavra, feminicídio, oh meu Deus, mais uma lei terrível para oprimir o pobre homem, atribuindo a isso um teor de exclusividade, saca? Absurdo, assim, como se fosse uma coisa do outro mundo. Mais uma desgraça para favorecer essas feministas do diabo. Oh, pobres homens oprimidos, sem direitos, perdendo seus direitos. Assim, numa boa, só precisa ler a tal da lei, sabe? Não é difícil interpretar o texto. Tá óbvio ali, tá claro o que é o bagulho, certo? Tipo, não faz sentido essa bate-boca. Mas vamos continuar a conversa. E a minha intenção com esse vídeo é tentar mais uma vez mostrar algo óbvio. Segura o teu rage aí, meu camarada, entendeu? Vá ler a respeito das coisas, vá se informar um pouco mais, entende? Quando você se perceber discordando de alguma coisa, indo contra alguma coisa, tente compreender por que você está indo contra, tente ler a respeito daquele assunto que está te incomodando, tente se informar sobre isso. Eu não estou dizendo que você tem que mudar de ideia, mas se você quiser argumentar de forma contrária a alguma coisa, se informe sobre a veracidade daquilo e formule os seus argumentos de acordo com isso, certo? Tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer, cara. Agora, essa altura do vídeo, já deve ter um monte de gente me vendo e pensando, é tipo desse feminista! Ai, mais um querendo ganhar biscoito. Ai, mais um homem cis hétero querendo dar aula de feminismo. Blá, 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 blá. Primeiramente, veja o vídeo até o fim e depois comente, beleza? E segundamente, segura o tchan aí, meu camarada, eu não sou feminista. Não existe homem feminista, certo? Porque é um raciocínio muito parecido com o de que diz que pode existir um hétero gay, entendeu? É um raciocínio muito próximo desse. Eu também não vou perder tempo tentando explicar isso, certo? Se tiver dúvida, coloca no Google aí. Por que homem não pode ser feminista? Aí você vai entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer, beleza? Se não concordar com isso, também tá tudo certo. Só não perca teu tempo batendo boca
comigo aqui embaixo ou xingando as pessoas, porque não é legal, beleza? Não é um conceito exatamente difícil de entender. Se bem que esse nego tá dando piti por causa de uma alteração numa lei de 1940, né? Tipo, um agravante a mais ali que nem tem nada demais, há de se pensar, né? Paciência. Obviamente que eu não concordo com tudo relacionado ao feminismo, ou relacionado às suas vertentes mais radicais, principalmente. Óbvio que eu não concordo com tudo. Tem coisas absurdas, delirantes, umas viagens na maionese em todo e qualquer movimento social. Eu estou ficando repetitivo dizendo isso, né? Mas eu vou continuar repetindo até entrar na cabeça das pessoas que todo movimento social tem o que presta e tem o que não presta. Tem o que é legal e tem o que não é legal. Tem aquilo que funciona ou provavelmente tem uma boa intenção e tem aquilo que não funciona e tem uma má intenção e assim por diante. Porém, toda a parte que visa buscar por uma igualdade quando possível e equivalência quando necessária, sim, isso eu apoio, sempre apoiarei. Mas assim, por que diabos eu estou fazendo o vídeo? O que me motivou, além de eu querer mostrar o óbvio para as pessoas? Bom, recentemente eu vi uma discussão muito acalorada em uma postagem no Facebook sobre esse assunto. Eu não postei a minha opinião na ocasião porque quando eu comecei a ler os comentários das pessoas, eu vi tanta besteira, eu vi tanta coisa obtusa, eu vi tantos pensamentos burros, dos dois lados. Eu não estou falando só do que é contrário da situação, dos dois lados, principalmente da parte contrária. Mas eu vi tanta besteira que eu falei, caralho, velho, acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso, meu irmão, porque assim, escrever aqui o que eu penso sobre essa parada, além de ficar um textão gigantesco e cansativo, não vou perder meu tempo aqui batendo boca com essa galera, na boa. Assim, a quantidade de besteira que eu li nesse compartilhamento foi assustadora, a começar pelo próprio texto que fazia parte do compartilhamento, sabe? Um texto assim, tipo, absurdamente falacioso, saca? Todo mundo tem todo o direito de ser contrário ou a favor do que quer que seja, apoiar ou não o que quer que seja, entendeu? Isso é um direito inalienável de cada um. Mas desde que você procure buscar atinar sobre o que você está discutindo. Como eu disse antes, que você consiga entender aonde está esse fator de discordância e consiga argumentar de acordo com isso de forma honesta, sabe? Não se pautando só em argumentos falaciosos acerca das coisas. Caso contrário, é só rage gratuito, ou então um ego pedindo por atenção, pedindo para ser alimentado. Não, feminicídio não existe. Eu vi essa frase inúmeras vezes sendo repetida a exaustão, e sim, feminicídio existe. Tanto quanto existe fratricídio, infanticídio, matricídio, patricídio. São apenas agravantes de condição, não é uma coisa exatamente complicada de perceber, de notar. Não é preciso ser jurista para entender isso. Nenhum homem olha para uma mulher e pensa, eu vou te quebrar de porrada, eu vou te matar, vou te arrebentar na bordoada porque você é mulher. Nenhum homem pensa assim. E esta foi outra frase que eu li muito tentando defender essa situação contrária e que é absurda, porque sim, existem homens que arrebentam a mulher na porrada, que têm ódio de mulher. Pode ser que você não seja assim, pode ser que você não conviva com pessoas assim, ou talvez nem saiba que convive, mas sim, existe. Negar isso é absurdo. Todo santo dia uma mulher é abusada, é espancada, é assassinada pelo simples fato da sua condição de ser mulher. Portanto, considerada frágil, considerada mais fraca, considerada mais fácil de ser uma presa, né? Considerada presa fácil. Só para citar um exemplo prático e histórico até. Você considera que é mais fácil um criminoso atacar uma mulher caminhando sozinha numa rua deserta ou um homem caminhando sozinho numa rua deserta? E isso que eu falo pra vocês é sem fazer nenhum tipo de presunção se a mulher é, sei lá, faixa preta de jiu-jitsu ou de karatê ou se o cara é franzino e magrinho. Eu tô falando da primeira visão que você tem, que o criminoso tem. Ele olha, ele vê uma mulher sozinha ou vê um cara sozinho. Chega a ser absurdo tão óbvio, sabe? Eu li também nesse mesmo texto sobre senso de causalidade, ou seja, quando o agressor em questão, o criminoso em questão, ele procura, como é que a gente pode dizer assim, ele analisa a situação antes de atacar, né? Ele observa a situação antes de tomar algum tipo de atitude. Ele observa se ele está em vantagem física ou circunstancial. Mas não é exatamente o que acontece no que eu acabei de escrever? Quando o cara ataca uma mulher, ele olha para a mulher, a considera frágil e mais fraca e ele vai atacar ela primeiro. Ele vai procurar atacar a mulher porque ela, a priori, parece oferecer menos perigo para ele. E por que isso acontece? Calma, nós já vamos chegar lá. Porque eu também vi uma outra comparação bem desonesta, onde dizia, mas é no caso de mulheres que maltratam crianças, abusam de crianças e batem em crianças. Isso também não acontece? Sim, acontece, criatura, mas aí o agravante é maus tratos de menor, entendeu? Aí o agravante é abuso infantil, é abuso de incapaz, tá entendendo? No caso de morte, é infanticídio. Aí é que está o tal do agravante. Isso é o agravante. Você está entendendo? O agravante é da vítima. Não interessa se foi homem ou se foi mulher.
entendeu? O agravante é esse. Sem falar em outras comparações esdrúxulas que eu vi de, mas e mulheres que mataram os seus parceiros? Por que esses parceiros que foram mortos, muitos até com requinte de crueldade, não tem uma lei exclusiva que os defenda? Não faz sentido! Porque a gente está falando nessa situação específica de crime passional. Tá entendendo? O que foi descrito agora assim, mulheres que mataram seus parceiros. Isso é crime passional na maioria das vezes. É crime passional. Se é crime passional, o agravante é esse. Como é que a gente chama? Tipo, a tipificação é crime passional. Entendeu? E os agravantes são quais? Os agravantes vão ser se foi premeditado, se não foi premeditado, né? Enfim, tem uma série de outros agravantes. Assim como pode haver o agravante de ter sido sim feminicídio, no caso de um homem contra uma mulher, ou não. Só que quando entra a questão do feminicídio, ele é um agravante a partir do momento que é comprovado, certo? Que essa mulher foi morta, foi assassinada por ser mulher, por algo que tivesse uma relação direta com a sua condição enquanto ser do sexo feminino. É isso. E mais um monte de possíveis atenuantes ou agravantes que surgem durante a investigação, de acordo com o modo como a investigação é conduzida. Feminicídio não é necessariamente crime passional. É o agravante quando uma mulher é morta pelo simples fato de ser mulher. Ponto. Quando ser mulher é um facilitador do crime. Ficou claro? Eu repeti 1000 vezes isso. Conseguiu entender? Eu fui vítima de relacionamento abusivo, eu sofri na pele o que uma pessoa tóxica pode fazer contra você. E nesse caso era uma mulher fazendo isso contra mim. Quase fui pra vala por causa disso, certo? E ainda assim isso não me impede de tentar entender a coerência das coisas. Isso não me impede de apoiar, por exemplo, uma lei que versa sobre a questão do feminicídio, porque me parece fazer muito sentido, uma vez que a mulher ainda sofre muita opressão. Você vai ficar puta aí do outro lado, talvez. Não acredito que você está dizendo isso, mas é verdade, cara, isso ainda acontece. Sabe, o fato de eu ter passado por uma situação extremada, por exemplo, não justifica eu pegar um movimento inteiro e botar inteiro dentro de um saco só e achar que é tudo a mesma coisa, tá entendendo? Sei lá, é mais ou menos como, sei lá, eu gosto de heavy metal. Pronto, acabou. Então eu sou obrigado a gostar de todas as bandas de metal do mundo, não importa o estilo. Por quê? Porque eu gosto de metal. Não, cara. Eu gosto desse estilo, daquele estilo, dessa banda, daquela banda. E a mesma coisa com relação a movimentos sociais. Falando do feminismo especificamente, tem vertentes com as quais eu concordo, tem outras que eu não concordo. Tem atitudes com as quais eu concordo, tem outras que eu discordo totalmente. Você está entendendo? Não é difícil de atinar isso. Isso também não faz de mim uma pessoa completamente contrária a qualquer percepção diferente da que eu tenha, desde que eu possa ouvir sobre isso e que faça sentido, que tenha coerência. E isso acaba me levando a um outro assunto que eu queria tocar aqui nesse vídeo, relacionado com toda essa galera aí do Rage Against de feminista. Toda essa galera que detesta feminista. Mas e quando o homem vai na delegacia fazer uma denúncia, ele é maltratado, ele é esculachado, porque se ele conta que está sofrendo abuso, ninguém dá bola, ninguém dá mínima, sabe? Então isso também está errado. É culpa desses exclusivismos pregados por essas feministas do diabo, não sei o quê, né? Não, não é. Você sabe por que um homem é esculachado quando ele vai fazer uma denúncia contra uma mulher na delegacia? Senta aí que o tio Eric, que já passou por esse tipo de experiência, vai explicar para vocês. Quando um homem chega numa delegacia para fazer uma denúncia contra uma mulher, a própria polícia tira uma onda com a cara dele, zoa com a cara dele, porque essa própria instituição prioriza a mulher como mais frágil, como fraca, como indefesa diante do homem. E isso acontece porque por muito tempo, durante séculos e séculos, nós homens fomos criados para enxergar as mulheres como criaturas frágeis, como criaturas mais fracas do que nós, como criaturas mais até de menos valor até do que nós. Isso é fato, gente, sabe? Não adianta tentar vir contestar isso porque é verdade, isso sempre aconteceu durante séculos. A gente é criado para ver a mulher como uma coisa frágil, uma coisa que precisa ser cuidada, não sei o que. A galera que tem essa pira com a família tradicional, que o homem tem que cuidar da mulher, então a gente teve isso incutido na nossa cabeça desde a infância. É a velha história de que a mulher é o sexo frágil, porque o homem tem que ser macho, o homem tem que aguentar, foi feito para aguentar, o homem não chora, né? Nossa, mas você apanhando a mulher, olha o tamaninho dela, não acredito que você levou porrada dessa guria, puta que pariu. Nossa, sério que ela tentou te dar uma facada? Olha o tamanho, olha a carinha dessa menina, até parece. Bom, o reflexo disso socialmente, um monte de homens que passaram a considerar a mulher uma coisa fraca e frágil, como eu falei várias vezes, portanto, passível de ser agredida, de ser morta, de ser abusada com mais facilidade. E não raro, alvo de puro ódio. A lei deve ser para todos, logo todos devem responder de forma igualitária, devem responder igual. Isso também foi uma coisa que eu li muito, que eu vi muito, essa premissa, certo? E sim, isso seria o ideal, utopicamente falando, porque o Lexo
não tem como desconsiderar agravantes e atenuantes, não tem como desconsiderar situações específicas. Tá entendendo? Vamos pensar na seguinte situação. Um adulto do meu tamanho, 1,81 m de altura, pesando 98 quilos, mata uma criança de 8 anos de idade. Certo? Beleza? É infanticídio. Se um adulto do meu tamanho, 1,81 m, forte, pesando 98 quilos, mata um outro adulto do mesmo tamanho ou maior e mais forte, é o quê? Homicídio. Certo? Esse homicídio foi o quê? Ele é doloso? Ele é culposo? Esse homicídio foi premeditado? Esses são os agravantes, tá entendendo? Isso são agravantes. No caso da criança, o agravante é o fato dela ser criança. Ou seja, foi morta porque é menor, é mais fraca, é mais frágil, entendeu? É mais fácil de ser morta, tá entendendo? Foi morta porque a sua condição de criança permite, a condição de criança é um facilitador deste crime, entendeu? Tá fácil de entender? Você já viu alguma lei onde o agravante é apenas porque a vítima é homem? Foi outra coisa que eu vi sendo repetida várias vezes nessas discussões. Então, você conhece a palavra homicídio? Tal termo é derivado da palavra homem, certo? Homicídio, né? Morte de homem, matar um homem, matar uma pessoa, matar um ser humano, tá? Homem enquanto ser humano. Só que tal termo, entendeu? Ele vem da pré-história das leis. Ele vem de uma época em que os homens faziam as leis. Homem ou homem, o sexo masculino fazia as leis. Portanto, o homem sempre se colocou numa posição de tomar a frente das coisas. Consequentemente, muitas vezes talvez pensando até na proteção e tudo mais, mas consequentemente acabou se tornando o centro da situação, o centro da questão. Então veja, já começou com o homem como centro desta situação, dessa questão em específico, tá? E sequer faria sentido tal exclusivismo, uma vez que ser homem não é agravante, não é... Tá entendendo? Tipo, não faz sentido o fato de ser homem se tornar um agravante. Porque o próprio homem sempre se colocou como um ser mais forte diante dos outros, de um modo geral, gente. Sabe? Dentro do próprio lexo, desde sempre. É isso. Não é uma discussão exatamente difícil. Não é difícil de entender isso. Por mais desagradável que seja, e por mais que você até discorda de certo ponto, mas sim, o homem, enquanto sexo masculino, sempre tomou a frente das coisas, sempre se colocou à frente. Portanto, ele está acima, de certa forma, entendeu? Porque ele se colocou nessa posição. Se trata de proporcionalidade, de buscar informação sobre os dois lados da moeda, para poder formular a sua percepção acerca disso. Não é necessariamente nem opinião, porque opinião é outra coisa, sabe? Estamos falando de percepção mesmo, de notar muitas coisas, de perceber que muitas vezes você pode talvez estar errado no seu julgamento inicial. E não tem nada de errado em você estar errado ou discordar de algo inicialmente. Você vai, como assim, que absurdo? Deus vai se informar e falar, mas não era bem assim, tá entendendo? Mas as estatísticas. As estatísticas, a galera adora ficar empurrando estatística, né? Porque tem várias estatísticas que caem todas no colo do homem, colocam sempre o homem como culpado, porque recentemente foi descoberto que em relacionamentos homossexuais, mulheres também abusam de mulheres. O índice de abuso é bem grande. Pois é, mas daí muitos dos machistinhas da mamãe reclamam quando a discussão sobre a ideologia de gênero vem à tona. A galera fica pistola e tem um piti, né? E o que isso tem a ver com o assunto? Tudo. Sabe por quê? Porque tal assunto é relativamente novo nesse sentido, sabe? Em termos de leis, em termos até sociais, é uma coisa relativamente nova. E ainda existe o binarismo homem-mulher, sexo masculino, sexo feminino, casal heterossexual composto de homem e mulher, isso falando em termos de lei, não que não tenham relacionados aos outros gêneros e tal, mas é uma coisa recente, é uma coisa nova. Portanto, estatisticamente, leva um bom tempo para que isso consiga aparecer nas estatísticas e se equiparar. Se toda pessoa de outro gênero, fora os normativos que a gente já conhece, pudesse se registrar como gênero no qual se identifica, ou com relação à sua opção sexual, seja ela qual for, pudesse usar seu nome social, no caso de transgêneros, ou pudesse declarar, entendeu, a sua sexualidade sem se sentir atacado e agredido por quem tem preconceito, isso inevitavelmente acabaria entrando nas estatísticas de forma mais prática, de forma mais fácil. Só que para entender isso, você precisa levar em conta o real papel de uma estatística dentro de algum estudo. Ela é apenas uma base analítica, entendeu? Ela é o primeiro passo de muitas coisas. Você não tem uma base por onde começar, você cria uma estatística baseada em alguma informação que você tenha. A estatística não é algo 100% determinante no campo social, quem dirá 100% preciso, entendeu? Então assim, se a base estatística que você está usando coloca tudo preto no branco, se baseando, sei lá, ignorando por muito tempo outras variantes, outras variações, então nada mais óbvio do que essas outras variações não sejam contempladas dentro dessa estatística. E para que passe a ter nuances
entendeu? Essa estatística precisa ser alimentada com novos dados. E isso leva tempo. Décadas se bobear. Isso se a gente levar em consideração que tais discussões passaram a ser levadas mais a sério recentemente. Enfim, esse vídeo já ficou bem longo, eu teria muito mais a dizer sobre isso, mas eu acho que deu pelo menos para dar uma arranhadinha assim na superfície desse assunto. Não se trata de vitimismo, se trata de realidade do dia a dia. Entenda uma coisa, a mulher, ela não é uma pobre coitada, ela não é uma coitadinha, entendeu? Ela não é uma pobre vítima de tudo. Mas sim, muitas vezes ela é vítima por se encontrar na condição do sexo feminino, por ser mulher. É claro que existe mulher desonesta, mentirosa, é claro que existe mulher filha da puta que se aproveita desse tipo de situação pra querer fuder com um ex-companheiro, sabe, pra querer avacalhar, saca? Tem mulher que se prevalece disso. Mas ainda assim isso justifica não buscarem formas de se proteger dentro da lei, em termos jurídicos, sabe, em termos criminais. Ah, e mais uma coisa antes que eu esqueça, a velha reclamação sobre generalização, onde sempre aparece algum cara falando, ah, mas nem todo homem. Olha, eu penso o seguinte, quem se incomoda com esse tipo de generalização, sabe, a ponto de ficar puto, a ponto de achar que precisa bater boca por causa disso, me parece ser alguém que poderia se encaixar, se não se encaixa, poderia se encaixar perfeitamente na generalização que foi feita. Faz muito tempo que frases e termos generalizados são usados contra a mulher, tipo, ah, porque nenhuma mulher sabe dirigir, ah, porque, porra, tinha que ser mulher, tá ligado? Mulher é frágil, mulher isso, mulher aquilo. E elas estão há séculos aguentando isso o tempo todo, cara. Toda mulher sofre uma generalização, acredito eu, quase que todo dia, sabe? Pelo simples fato de ser mulher. E aí você não consegue lidar com uma generalizaçãozinha ou outra de vez em quando? Porra, brother, aí fica complicado, né, meu irmão? Bom, pra finalizar, quer comentar? Comente, fique à vontade aqui nos comentários, conversem, troquem ideia, troquem informações, argumentem de forma inteligente uns com os outros, mas mantenha a educação, mantenha a sua postura, não seja um bendito de um macaco treinado berrando aqui embaixo, sabe? Não seja um papagaio repetindo merda que alguém falou pra você, saca? Porque eu não tenho mais paciência pra isso, eu não vou mais tolerar essas coisas, saca? Nem aqui no canal, nem lá no meu perfil do Facebook, eu tô com o saco cheio disso. Então começou a ferver o que suco muito aqui embaixo, eu vou dar bloco, eu vou deletar comentários sim, sabe? Porque eu acho que de negatividade a internet já tá cheia, entendeu? Então se tiver gente sendo escrota aqui, brother, valeu, falou, sabe? Você não faz diferença, não faz falta aqui. Então é isso, meus queridos, um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, um beijo do tio Eric, valeu, falou!